Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez essa noite. Que o manto da nossa Mãe Santíssima nos proteja, nos guarde e nos ilumine sempre. Que a fé do Arcanjo Miguel nos dê coragem, força, motivação para todos nós vivermos aqui nesse plano difícil, né? Nós chamamos de planos de expiações e provas. Então, meus irmãos, mais uma vez essa noite vamos bater um papo, né? Muito simples, porque as mensagens do Cristo são simples, não são complicadas, e os homens costumam complicar as mensagens do Senhor. Então, talvez por ser tão simples, as pessoas não dão valor, ou significado, ou importância, né, da mensagem do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tempos são chegados. Então, dentro desse arcabouço, né, dos tempos são chegados, nós podemos imaginar um monte de coisa, né? Apocalipse, pode imaginar destruição, a gente pode imaginar problemas graves, a gente pode imaginar uma série de coisas. Mas nós esquecemos de imaginar, ou pensar, ou afirmar que Jesus, dentro de todas essas coisas que a gente imagina que pode acontecer, Ele está presente. Não só está presente, como deixou uma regrinha básica para nós, de quem vai pertencer esses tempos chegados, né? Após essas coisas. Então, no Sermão da Montanha, né, quando pregou para os apóstolos, pregou para mais de 3, 5, 10 mil pessoas, ele deixou duas mensagens simples. Primeiro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Não é o céu, herdarão a terra. Aí, só que ele deixou uma outra bem-aventurança, assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles estarão no reino dos céus. Olha as duas mensagens importantes que servem para dobrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa arrogância, né? Domar em nós tudo aquilo que a gente acha que temos poder, porque estamos na matéria, né? Que somos fortes, entre aspas. Então, duas mensagens simples que a alta hierarquia espiritual, até aqueles maiores, que estão até do lado do Cristo, quando vem passar uma mensagem, eles se postam com uma humildade, olha, que não temos nem como imaginar. E eles que estão próximos de Cristo rogam ao Cristo, né, essa humildade. Quem dirá nós, né, simples mortais, vivendo aqui num plano difícil, num plano complicado, uma dificuldade que temos no dia a dia, né? Temos que ter um esforço enorme para poder manter a nossa fé, porque se a gente não tiver fé, a gente não tem esperança. Se a gente não tiver fé e não acreditar naquele que tudo pode, que é o Senhor Jesus, né? Essa hierarquia espiritual a qual Ele coordena todos nós, todos os arcanjos, Elohim, serafins, né? Toda essa hierarquia espiritual, mestres ascensionados, Buda, Krishna, todos estão sob essa tutela maior do Cristo planetário, representado aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele nos traz essa mensagem da forma como nós devemos comportar perante o sagrado, como comportar perante as outras pessoas, quanto aos nossos irmãos, que nesse momento, nesse plano, não somos maiores nem menores. A nossa condição humana encarnada não dá para definir a distância da evolução entre um e outro aqui na Terra. Bom, estamos num plano de expiações e provas, um plano difícil, um planeta que está na periferia da Via Láctea, fica repetindo aqui várias vezes isso, que é um beabá escolar. Como eu quero ser alguém de poder, entre aspas, num planeta que está na segunda fase de evolução
do progresso evolutivo do universo. E mais ainda, no nosso sistema solar, tem mais planeta evoluído do que planeta de expiações e provas. Vocês sabiam disso? Sim. Vamos lá. Vênus é mais evoluído que a Terra, Marte é mais evoluído que a Terra, Júpiter é mais evoluído que a Terra, Saturno é mais evoluído que a Terra. Ah, mas lá não tem vida. Não tem a vida biológica, do jeito que é aqui. A vida está em outros planos, em outras dimensões. E todos esses seres que estão no sistema solar estão nos ajudando nessa fase do tempo chegado. Você sabia? Quando nós invocamos aqui a Star Shehan, né? Está do lado do Cristo, que é esse projeto Terra, né? Que é o comando da luz, que a Star quer dizer luz. Então, ele está no comando da Terra, esse comando da luz que vai regir. Quem ficará aqui nas próximas fases? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e eles herdarão a terra. Então, o que eu tenho que fazer daqui para frente? Primeiro ponto que a espiritualidade sempre nos orienta. Nós temos que ter fé. O que é ter fé? Ter fé é acreditar em algo e não ter zero dúvida. Ter fé é acreditar que uma coisa vai acontecer, na minha mente, no meu coração, já aconteceu. E a fé é algo tão quase que material, vamos dizer assim, que nos dá certeza, a certeza e a verdade que estamos no caminho certo. Então, essa certeza, essa verdade, né, que é ter fé em Deus, fé no Senhor Jesus, ela é individual, é de cada um. Eu não posso colocar no coração de vocês essa fé. Nós temos que, da nossa experiência de vida, temos que exercitar essa fé. Temos que criar dentro de nós experiências para exercitar a fé, para confiar, para entender né, o que se passa em volta de mim e buscar em Deus a solução, buscar em Deus a cura, buscar em Deus a libertação, buscar em Deus a compreensão, o entendimento, para passarmos por esse mundo de aflições. Então vejam, nós pregamos aqui a destruição, não, nós pregamos a esperança. Estamos falando isso porque todos nós aqui estamos ouvindo diariamente nas televisões, nos rádios, ouvindo na internet, nos países, as coisas que estão acontecendo. São coisas previstas para esses tempos chegados, para esses tempos difíceis, né? Onde o próprio Mestre Jesus, no seu Apocalipse, através de João, pede essa fé, essa perseverança. Aquele que perseverar terá o galardão lá na frente. O Apocalipse 21, o que é? É a força de Deus através do príncipe dos exércitos celestes, que é Arcanjo Miguel, descendo e contendo toda essa estrutura trevosas que não querem cordeiro. Ele tem o poder na mão, ele pode fazer o que ele quiser nesse momento. Ele tem, toda a terra está em cima do seu poder. Isso é ter fé, e acreditar que isso é verdade. Acreditar que quem tem o poder é a luz. Quanto mais amor, quanto mais humilde, mais poder. E nós achamos que é o contrário, né? A gente quer demonstrar força, igual aqui na Terra, quer demonstrar embate, né? Músculo, canhões, balas, supersônicos, mísseis, bomba atômica. Esses não têm poder nenhum. É um poder aparente. Se as coisas estão acontecendo, é porque existe uma permissão divina e experiências que coletividades têm que passar. Então, nessa fase final, vai acontecer muitos resgates coletivos. Muitos resgates coletivos. Muitos povos de várias regiões do planeta, principalmente o hemisfério norte, passarão por muitos resgates coletivos. Seja de nações, continentes, cidades, regiões,
onde esses espíritos já foram colocados nessa região porque precisam passar por essa experiência. Nós já falamos aqui várias vezes, nós temos que agradecer a Deus, ser grato a Deus por estarmos no Brasil. Uma terra de paz, mesmo com corrupções absurdas, mas é uma terra de paz, uma terra de prosperidade, uma terra de evolução, uma terra onde nós podemos confiar que estamos protegidos, né, de guerras absurdas, né? Nós não somos um povo guerreiro, um povo briguento, vamos dizer assim, ao passo, né, de empunhar uma espada, sair na rua para matar outro irmão. Acho que dificilmente no Brasil isso vai acontecer. Um bloco aqui, um bloco ali, né, um movimento aqui e ali, isso aí são, né, não é, vamos dizer assim, foge à regra, vamos dizer assim, né? Mas na maioria de todos nós não somos um povo belicoso. Fomos no passado, aprendemos com nossos erros, sofremos, né? Caímos na sarjeta. Aí o Senhor Jesus, através do anjo Ismael, falou: vai lá no Brasil, encarna lá. Você já sofreu muito. Esses somos nós. Povos, espíritos experientes, vivemos há muito tempo, sofremos muito e estamos aqui. Ainda, né, resgatando um pedacinho de nós. Né, um pedacinho. E Deus nos coloca em nossas mãos espíritos também para que possamos também levar para a evolução. Muitos, né, são colocados para ajudar a passar uma fase mais difícil, uma doença mais grave, mas dá força, dá suporte, né? Essa fé faz a gente passar, e a gente pensa que não vai passar, quando vê já passou. Olha para trás, a gente pensa assim: não é possível que eu passei por tudo isso, e eu não aguentaria. Então ele estava tão presente em nós, e me deu tanta fé para passar, não importa o que aconteça, quando vê já passou. Ele já suportou um desencarne, uma morte, né? Suportou uma doença grave, né? Suportou uma quebra, vamos dizer assim, financeira, um problema de relacionamento. Então, quando nós assimilamos e afirmamos o Evangelho de Jesus, e no seu aspecto espiritual, não confundido, porque quando ele fala pobres de espíritos, né, muitos vão falar: mas pobre de espírito, isso é falta de inteligência, o que é isso? Não tem nada a ver. Eu já falei, pobres de espíritos são espíritos humildes. Para o céu pertencer a esses espíritos, né, não são pobres, no sentido da nossa visão material, mas são ricos espiritualmente, muito ricos espiritualmente. Então são espíritos que já passaram por todas as provas aqui na Terra, renunciaram aos bens materiais, às fortunas, aos relacionamentos, renunciaram a todas as coisas aqui na Terra para chegar nesse ponto e ser esse espírito, né, cheio de humildade, ao qual nós todos aprendemos com todos eles. Nós ainda carregamos dentro de nós muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo. Nós somos difíceis, né? Às vezes andamos com a mão fechada para não ajudar ninguém. Nosso coração ainda é duro na queda. Às vezes é duro não só com o outro, mas é duro em casa, é bravo em casa, sabe, nas coisas da vida normais. Então, a busca do conhecimento espiritual, buscar essa verdade, faz parte de construir essa fé, que o Espiritismo chama essa fé raciocinada. Meus irmãos, a espiritualidade sempre nos orienta, nos fala: vocês têm que ter fé, vão passar por aflições, de dificuldades. O Brasil também vai passar por dificuldades, não tão quanto os outros, mas vai passar. Porque para nós acolhermos os povos lá fora, nós vamos ter que trabalhar, não é fácil assim, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tudo bem, tudo light, numa boa, não é assim não. Vai ter que ter muito trabalho, muito acolhimento, muita fé, muitas coisas acontecerão e nós vamos ter que testemunhar tudo aquilo que aprendemos no Evangelho, aqui no centro, na orientação espiritual, testemunhar, porque no momento H eu vou ter que botar à prova a fé, você pode ter certeza.
No momento que a gente for provar, né, que eu for testemunhar, eu não posso fraquejar. A gente sabe que falar é fácil, mas nós sabemos o quanto é difícil passar por um problema sem fé, sem acreditar em Deus e com visão materialista das coisas. Gente, não dá um passo. Não dá um passo. Já falamos aqui várias vezes. As próximas fases serão difíceis. Os espíritos que estão reencarnando agora nesse momento, que vai nos ajudar aqui na Terra, eles já estão renascendo. Esses frutos serão colhidos mais tarde, mais à frente um pouquinho. Até lá, até essas crianças crescerem, né? A idade adulta começar a operar aqui na Terra, em vários ramos de atividade, eles vão mudar a política, vai acabar com essa corrupção, eles vão mudar a religião, eles vão mudar o direito, eles vão mudar a engenharia, eles vão mudar a arquitetura, eles vão mudar tudo. Eles vêm para poder carregar o planeta. E quem for manso e pacífico vão ficar com eles. Mas até chegar nesse ponto, nós chamamos aqui de, vamos dizer assim, pós-tempo chegados, ou junto e misturados, porque o Mestre Jesus já disse. E está lá, nós estudamos aqui o Apocalipse, estudamos aqui João, que muitos espíritos desses que estão aqui vindo hoje, eles testemunharão Jesus, passando por todas essas aflições e auxiliando grandes coletividades, e desencarnarão como os cristãos que desencarnaram lá no Evangelho primitivo, nas arenas de Roma. São espíritos que já estão marcados, são 144 mil espíritos que está aqui no Apocalipse, marcados, que estão reencarnando para ajudar essa fase da humanidade. E os outros ficarão, né? Os outros ficarão para constituir essa nova terra. É uma nova forma, né, que nós estamos saindo de um plano de expiações e provas e entrando para uma fase de regeneração. Essa fase é uma fase, como que é essa fase? Ah, Luiz, tudo bem? Tudo resolvido? Não. Nós explicamos aqui, né? É como se nós estivéssemos no hospital e saindo do hospital, estamos passando por uma fase de recuperação. Só. Mais nada. Vamos virar santo? Não. Temos aí pela frente mais uns 1000 anos para poder tentar se ajeitar e a Terra vir para uma próxima fase. Então, nesse próximo período, ficarão aqui espíritos mansos e pacíficos, não belicosos. Espíritos, pode ser inteligente? Pode, desde que sejam mansos e pacíficos. Ah, aquele intelectual assim, materialista, não vai ficar aqui. Não vai falar. Ah, mas o cara é um Einstein. Não tem problema, não vai ficar. E Jesus ainda complementa o que ele fala. Graças, Pai do céu, por não ter revelado a esses sábios as coisas do céu, mas assim aos pequeninos e humildes. Ele ainda complementa. Então, nós estamos aqui para aprender a fazer essa busca verdadeira espiritual. Ah, Luiz, mas eu tenho que largar a coisa da terra? Não. A minha experiência de espírito é a terra. Não existe evolução sem reencarnação. Em lugar nenhum do universo. O Espírito de verdade explica aqui para nós. Não existe evolução sem reencarnação. Nós podemos reencarnar em vários mundos de formas diferentes, de corpos diferentes. Um dos mais difíceis é aqui agora, nesse momento. Esse é um dos mais difíceis. Fora o primitivo, na época dos dinossauros, dos trogloditas, essa aqui é a próxima fase. Então, esse mundo primitivo nós já passamos. Estamos no de expiações e provas. Até chegarmos, né? E aí nós vamos ter muito mais mundos felizes do que mundos de prova de expiações. Eu quero continuar nele, eu quero ser degradado de novo. Bem, nós estamos aqui hoje buscando o espiritual, buscando entender o processo que eu estou passando, buscando
conhecer por que eu estou passando por isso, e aqui nesse momento nossos irmãos estão todos aqui, do nosso lado, nos tentando tirar a paciência, o caminho, dando dor de cabeça, dor de barriga, né? Um monte de problema, faz eu brigar com o filho, me deixa com raiva, faz eu brigar com esposa, grita no trabalho, explode, eu tenho um pavio curto, eu sou assim. Se você é assim, continua assim. Você não vai ficar aqui. Você não é manso e pacífico. Gente, manso e pacífico não é você engolir todas as coisas, ninguém falou isso. É saber tomar água da paz, respirar, analisar as coisas, né? Para não cair nas armadilhas do dia a dia, que nos cercam, eles vão fazer tudo isso. E eles vão ficar tentando. E vão tentar. E nós vamos testemunhando Jesus. Eles vão tentando lá, nós vamos tentando cá. Agora, quem tem mais fé, nós ou eles? Quem tem mais fé, nós ou eles? Você viu por que a gente cai? Eles são disciplinados e orientados pelos nossos irmãos lá de baixo, que é para persistir. Eles são muito bem disciplinados e educados, eles têm aula de administração, têm aula de psicologia, são psicólogos, são médicos, são terapeutas, tem até apômetras lá embaixo, tudo. Eles são disciplinados. Eles vão demorar o tempo que for para me pegar. Às vezes 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Sabia disso? Eles são persistentes. Nós somos persistentes? Na busca espiritual, em Jesus? Qualquer ventinho a gente cai. Por isso o valor da fé. Por isso construir a fé numa base, como Jesus fala, construir a nossa... O que é construir nossa casa na rocha? Vai vir um vento, a tempestade, né? Vai vir tudo, e eu estou firme. Essa casa na rocha é a minha fé inabalável em Deus, que ninguém vai tirar dela. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogma, não tem nada a ver com doutrina, não tem nada a ver nem com espiritismo. Tem a ver com fé. Mas o espiritismo vai me ajudar a construir essa fé. Aí é diferente, né? Ele vai me mostrar o caminho, né? Aonde eu tenho que caminhar, para me poder sofrer menos, né? E trabalhando nossos cobradores, pedindo para dentro de nós para quebrar os pactos atuais e pactos retroativos, que não lembro, mas eu fiz. E assim a gente vai entendendo e a gente vai caminhando. Outra coisa, gente, nós não somos autossuficientes espirituais. Não conseguimos debelar uma obsessão sozinhos, é difícil. Temos sempre que estar pedindo ajuda para o outro, para a espiritualidade maior que nos ampara, né? Por isso a importância também, junto com a fé, o amor. O que é o amor? O que é o amor? Essa força que tem dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Que a gente carrega, né? Mas ele já... nós temos isso guardados como centelhas divinas, mas está com uma sementinha lá que eu não quero despertar. Ela fica ali. Quando Deus nos cria, vamos dizer, nossas mônadas, né, somos criados por Deus, Ele já nos cria com essa semente. E semeia o universo. Joga o Luiz lá. Ele mais naquele punhado de saco de semente tem meus elos que foram criados junto comigo. Um dia nós vamos se reencontrar lá na frente. E ele, semeia. Então esses vasos que são jogados, são criados, nós já estamos prontos. Vocês sabiam? Por isso que Buda não se preocupa, Jesus não se preocupa. Porque ele sabe que nós vamos chegar lá. A gente que fica aqui, briga cá, briga ali, a gente não enxerga um palmo na frente do nariz, malemar vai enxergar um óculos. Tá aqui a gente fica duelando, brigando, e pá. Jesus só fica olhando. Quando é que eles vão aprender? Estou aqui ainda na cruz para libertar. Eles ficam só analisando. Sabe por quê? Porque para eles nós já somos luz. Para eles nós temos todos os dons da divindade. Nós somos
Não tem a presença que fala assim, quando Moisés chegou na frente da sarça ardente, dessa força maior, né, para falar com Deus, o que Deus falou para ele? Moisés perguntou, quem és tu? Quem é o Senhor? Como o Senhor chama? Mais ou menos assim, né? O que ele falou? Eu sou o que sou. E nós também somos. Nós somos igual a ele, igual a essa força. Essa força está dentro de cada um de nós. Quando a gente exercita a fé, eu desperto essa força. Quando eu desperto essa força, vocês não imaginam. Nada nos afeta. Eu crio em volta de mim um campo áurico energético que todos os espíritos vêm. E a dificuldade de me acessar é tão grande, porque a minha fé é tão verdadeira com Deus e com Cristo no meu coração, porque nada se faz sem o coração. De boca para fora não funciona. A fé começa aqui dentro. Aqui dentro tem a fé, a sabedoria e o amor. Então, quando eu faço um comando, ou uma oração, um Pai Nosso, eu starto essa fé. Eu não mudo a vibração quando eu faço o Pai Nosso, né? Eu não fico diferente. Um Pai Nosso, Ave Maria, ou uma oração, um mantra, um salmo, né? Como nós todos recomendamos aqui, é para começar a exercitar essa força que está aqui dentro. Porque se eu não expandi-la, ela vai ficar como semente ali. E eu vou estar à mercê de todos à minha volta, aqueles que eles vão me acessar facilmente. Entenderam? Então, eu preciso despertar essa fé. E essa fé é cada um. Cada um é cada um na busca espiritual. Cada um é um ser divino, é um mundo divino, é um universo divino que está ali dentro. Uma hora isso vai nascer e a árvore vai crescer. E vai dar muitos frutos. Mas tem que jogar no chão e morrer para renascer, né? Que coisa interessante quando Jesus passa essa mensagem para Nicodemos, né? O Nicodemos ele não entendia a reencarnação. Nicodemos falava com Jesus. Um dia ele esperou tanto o momento de estar com Jesus, ele conseguiu. Que Nicodemos era um sacerdote do templo na época. Ele é sacerdote, porém ele não era igual aos outros sacerdotes que mandaram crucificar Jesus. Ele não concordava com os outros. Ele pertencia à escola de Gamaliel. E aí, defronta Jesus, ele fala assim, quem não renascer da água e do Espírito, lembra dessa passagem? Então, nós temos que, o que é renascer da água e do Espírito? Eu vou desencarnar, vou reencarnar de novo. Então, ele não entendia ainda naquela época, na época de Jesus, a questão da reencarnação. Né? Então, por que estou dando esse exemplo? Porque a gente, para conter as irritações, as armações do que estão acontecendo, nós temos que ter conhecimento. Para ser espertos, olha só, outra mensagem de Jesus. Sejam espertos como as serpentes, mas mansos como a pomba. Não é para ser bobinho e deixar os outros pisar em cima de nós, não. Ninguém quer. Jesus não está pregando isso. Ó, sejam espertos como as serpentes. Né? Mundo de expiações e provas. Aqui todo mundo atacando todo mundo. Energeticamente, então, nem se fala, é uma guerra espiritual. Eu vou dar bobeira, eu vou ficar de peito aberto, ó, vem. Se eu fizer isso, eu abro meu campo espiritual para todo mundo. A minha casa que tem 3, 4 pessoas, 5 pessoas, vai ter 100. Nós cansamos de recolher irmãozinhos aqui, nas nossas casas, 100, 200, 300, não sei nem como cabe lá dentro. Aí como fica a minha vida, a minha energia? É irritação toda hora, é dor de cabeça toda hora, não consigo dormir, não tenho paz, e assim vai. Vambora. Aí daqui a pouco começa a aterrar nas crianças, nos bebês. Ah, o bebezinho está doente. Mal sabe o pai que ela que está descarregando um bebê nas crianças. Porque as crianças são mais frágeis. As crianças, Jesus fala, deixa vir os pequeninos. Lembra? Ele não fala assim? Quando Pedro parou, não vai atrás de Jesus não. Pedro, para. Deixa vir as minhas criancinhas. Porque a ele pertence ao reino dos céus. Espíritos humildes, espíritos que estão ali ainda não criaram ainda a mácula, né? É como se fossem espíritos
puros, vamos dizer assim. Essa representação da criança espiritual. Sabemos que ali tem um espírito que lá na frente, né? Ele vai crescer e vai resgatar. Mas naquela fase, essa mensagem é para ele ver como que a pureza espiritual da criança, que não é vingativa. Porque o que aquela criança faz? Põe duas crianças aqui, daqui a pouco está uma brigando com a outra, daqui a pouquinho por causa de um brinquedo qualquer, daqui a pouco os pais vão ali, não, separou, estão brincando, briga, daqui a pouco está brincando e esqueceu, não é assim? Elas não guardam, por causa de uma coisinha. Mas os pais que estão ali atrás, se ver, achar que outro... Os pais podem brigar e as crianças daqui a pouco estão conversando. Né? Brigar um com o outro, como já aconteceu muito. O que eu quero dizer é que se nós não termos a fé raciocinada, fica difícil. Então, meus irmãos, hoje foi essa mensagem que os tempos são chegados, o meu comportamento para passar para a próxima fase. Então, nós já temos esse entendimento espiritual, temos que fazer a busca, temos que pedir ajuda. Como eu falei, o amor nos une. E a coisa mais importante ainda, quando estamos sozinhos, estamos isolados, que eles querem nos isolar, já falou várias vezes aqui, eles querem nos deixar sem uma condição de buscar, sem uma condição de pedir ajuda para o outro. Eles querem, a tática deles é isolar para conquistar, dividir para conquistar, essa é a técnica deles. A técnica do amor não, é o contrário, é que todo mundo se une para um ajudar o outro, né? Então, atentem, quando ver um jovem, ou um adulto mesmo, que está se isolando, que não quer conversar, acompanha. Ou mesmo uma criança, pré-adolescente, vigia. Vigiai e orai. Para saber o que está acontecendo. Olha, não deixa correr solto, porque você não sabe o que está acontecendo. Você tem que olhar, orientar, transmitir a sua base familiar para essa criança, para esse jovem, transmitir as suas experiências, né, cristãs para ele. Precisa? Lembre-se que Deus deixou em nossa, nos outorgou a nós um filho dele, não é nosso. Um filho que nasce, que a gente traz aqui como pai, como mãe, não é nosso filho. Ele falou, cuida para mim. Quando terminar a sua missão, volta para o pai. Aqui nós aprendemos isso. A gente sabe que um filho nosso foi um esposo do passado, ou até um inimigo do passado, mas que criou esse arranjo para reconciliar. Então, aqui não temos esse entendimento. Mais uma coisa ainda para não deixar brigar no lar. Mesmo aquele que não entende, que quer brigar, eu sei que é difícil, porque falar é fácil. Nós buscamos aqui apoio espiritual para nos ajudar com os filhos, nos ajudar com os esposos, com as esposas, nos ajudar com a irmã, com o irmão, com o primo, com o parente, né? Porque eles têm condições de ajudar. Porque eles sabem quem está ali no corpo, que tem que passar pela dificuldade. A espiritualidade, meus irmãos, se vocês confiarem na espiritualidade de cada um de vocês, que vocês têm um anjo de guarda, vocês têm um espírito protetor, vocês têm um espírito guardião, vocês não acessam ele porque vocês não querem. Ele está aí agora do lado de vocês. Quando eu exercito essa fé, eu trago ele bem pertinho de mim. Eu sinto a vibração, eu sinto uma coisa diferente, eu sinto uma proteção, ou eu sinto uma calma, uma paz, uma segurança espiritual. Quando eu não estou assim, eu estou em desequilíbrio, eu tenho que buscar isso. Eu tenho que sempre estar voltando nisso, para continuar a caminhada. Então, para nós finalizarmos, eu acho que aquele relógio está errado, né, minha irmã? Que horas são? Tá. Para nós finalizarmos, um grande problema do jovem ou das pessoas que começam com tristeza, caem na depressão, caem no suicídio, sabe o que é? Sabe o que é? É a falta do sentimento de pertencer. O que é o sentimento de pertencer? Lembra do que eu falei do isolamento? Às vezes nós não achamos que nós somos filhos do Pai. Nem acreditamos no Pai. Quando eu
desabrocha esse amor dentro de mim, com essa fé em Deus, eu crio em mim uma segurança tão forte que eu sei que eu pertenço ao Pai. Não importa o que aconteça, eu tenho essa amparo, essa proteção, isso vai me dar uma segurança tão grande, mas tão grande, que nada de mal vai me acontecer. E isso falta nos jovens de hoje. Os jovens bonitos, inteligentes, né? Tá numa faculdade, fazendo um curso bom, tem tudo na vida, de repente, pum, não sabe o que aconteceu, tira a vida. Por quê? O que está acontecendo com esse menino, né? Com essa menina? Não dá para entender. Tinha tudo. A gente fala assim? Ou vê na televisão, né? Tinha tudo do bom, do melhor, uma família estável, até rica, carro próprio, casa própria, comida na mesa, roupa lavada. Nada para dizer que foi um problema material. E aí? Como explicar? Então, vejo que a verdadeira transferência que nós temos que passar para nossos filhos são valores morais e não bens materiais. São valores espirituais para criar essa sustentação. No momento H, ele vai lembrar da dificuldade. A gente sempre repete. Nem uma oração com netinho, com filhinho é perdida. Mesmo que ele não esteja nem pensando, porque criança, ou então meio, não tem problema, nem uma oração é perdida. Se você costuma fazer a oração junto com o seu filhinho desde pequenininho, pode ser até o bebezinho que está no colo da nossa irmãzinha ali, o anjinho, faz oração, ele está ouvindo, ele está sentindo, ele está participando com você, ele sente a vibração, a energia, muda ele, uma dor de barriguinha que vai estar nele, uma doencinha, dor de cabeça, passa na hora, vira a diferença. Então, a disciplina da oração, a disciplina do evangelho no lar, a disciplina da busca espiritual, né? Muda a nossa vida, muda a nossa frequência, muda o nosso campo energético. Aí sim eu posso falar, né? Aí sim eu estou pronto para reparar o erro do passado. Aí eu estou pronto. Já estou? O que é isso? Como que eu reparo o erro do passado na lei da compensação? Para nós finalizarmos, a caridade. A fé sem obras é morta. Fora da caridade não há salvação. Esse é o beabá espiritual para esse mundo nesse momento. Mais que isso, é jogar pérolas aos porcos. Mais que isso, é jogar pérolas aos porcos. Um ou outro, vamos lá, conhece a teosofia, Blavatsky, tudo bem, mestres ascensionados, ok. Esses irmãos já estão nessa fase e fazem caridade, ok. Mas na quantidade de irmãos que têm que ser resgatados ainda, é muito pouco em relação. Eles estão lá na pirâmide, a base da pirâmide, a primeira e a segunda base da pirâmide, são 8 bilhões e poucos de encarnados e mais 20 e poucos bilhões, 30 bilhões de desencarnados. É essa base que nós trabalhamos aqui. É essa base que não sabe nem quem é Jesus. É essa base que não quer o Cordeiro. É essa base que é ignorante. É essa base que é atacar, conquistar, liderar, criar falange. É essa base. Olha quanto trabalho espiritual que nós temos que fazer. Quando eu sou um espírito convocado pelos espíritos, pelo anjo de guarda, para participar dos trabalhadores da última hora, como disse Jesus, e agora? A última hora são os tempos chegados. Esse é o momento. Esse é o momento. Ou é agora, ou não vai dar mais tempo. Eu sempre falo isso aqui no final, né? Não tem jeito. Porque eu tenho que falar. Porque se eu desencarnar, eu vou para onde? Vai dar tempo? Para mim voltar e reparar? Aí eu vou desencarnar. Aí lá, no plano, se eu for socorrido ou não, porque uma grande maioria já desce lá para baixo. E se eu for resgatado, já é um... Nossa, é um assim... sabe aquele prêmio que a gente ganha? Aquele prêmio da loteria?
é eu ser resgatado, que está assim de cobradores para me levar. Se a minha energia estiver compatível, eu posso rezar no túmulo, a minha mãe vai rezar por mim, fica no braço de Jesus, vai com Maria. A gente sempre vê isso no velório, né? Quando você vê a capivara do indivíduo que reencarnou, quem vai fazer? Não vamos orar por ele. Lógico, a gente vai orar por ele, não importa quem seja, pode ser um ladrão, um assassino. Nossa obrigação é orar e salvar. Mas na visão espiritual, é difícil ser salvo. Ele não buscou na encarnação, ele não fez por onde, não fez nada, só brigou, matou, só... Bom, um espírito na Terra, que só dá problema quando desencarna vai para o céu? Presta atenção, gente, a gente tem que raciocinar. Então tem que ser inteligente, usar a nossa inteligência para isso, né? Então temos que nos despertar nesse sentido. E fazer uma busca verdadeira definitiva. Então, aos médiuns, aos irmãos, que todos nós somos médiuns, de uma certa forma, a nossa casa está aberta para que vocês venham fazer o estudo na quinta-feira, desenvolver a mediunidade, trabalhar a mediunidade, sem medo, sem preconceito, de forma tranquila, em paz, no tempo de cada um. Importante é você disponibilizar um tempo seu para a espiritualidade, seu anjo de guarda, os mentores, trabalhadores. Pronto, só isso. Ah, Luiz, eu preciso viver dentro do centro? Não. Você tem que viver no mundo. A reencarnação que é a sua evolução. Você vem no centro para doar essa energia para ajudar os outros, ao mesmo tempo você está se protegendo, criando um campo de proteção, espíritos estão te ajudando, porque você está vindo para cá. Você tomou uma decisão na sua vida. Eu quero esse caminho para mim. Ponto. A minha fé está aqui, e é aqui que eu vou. Nesse sentido nós estamos falando. Porque sem trabalho, como diz o Dr. Roberto, né? Sem trabalho não tem reparação. Sem trabalho não tem como eu compensar meu karma passado. Como eu vou compensar? Não tem jeito. Não dá. Eu vou repetir de novo, para te finalizar. É a terceira vez. Eu tenho que falar, não tem jeito. Eu fui um disciplinado, eu fui um mestre de fazer o mal do passado. Fiz isso com muito esmero, dedicação, com fé. Em várias encarnações, encarnados e desencarnados. Agora eu venho aqui na Terra, e lá eu usei força, me movimentei, estudei até para fazer isso. Estudei a psicologia humana, as pessoas, as empresas, como que funciona, né? Como faz para ganhar dinheiro. Eu estudei isso, estudei os elementais, a natureza. Eu fui um disciplinado para poder fazer isso. Aí eu reencarno aqui com todas essas coisas. Ah, mas Luiz, nessa existência eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu sou um cara bom. Eu não mato ninguém, estou tranquilo, estou na minha casa. E lá atrás. E lá. Uma hora a cobrança chega. Por isso, vamos antecipar. Não deixe a cobrança chegar. Vamos lá à lei da compensação. Vamos fazer antes para anular o mal. Vamos fazer antes para anular uma magia negra, feitiçaria, bruxaria que eles estão programando para nós. Vamos fazer antes para mostrar para ele que nós mudamos de atitude, que agora nós temos Jesus, pertencemos a Jesus. Eu não quero mais aquela vida, aquilo é um passado que eu não sabia. Eu tenho que mostrar, tenho que agir, tenho que fazer. Porque eles estão à espreita 24 horas por dia, atrás da porta, me esperando chegar em casa. Quando eu abro a porta, eles estão lá. Quando eu vou dormir, eles estão lá. Quando saio de manhã tomar café, eles estão lá. Quando estou no banheiro, eles estão lá. E estão lá para tudo, para fazer tudo. Para fazer sexo comigo, com a minha esposa, com o meu esposo, para tomar cerveja. Então, eles querem isso. Quem pode dar isso? Só o espírito encarnado. Quem tem a energia são espírito encarnado. Desencarnado não tem essa energia. Precisa de nós para satisfazer as suas necessidades. E muitas vezes, irmãos doentes encostam em nós, que é a maioria das vezes. E eu nem sei nem o que eu tenho.
Eu tenho dor de cabeça, não sei o quê. Vou no médico, dá dipirona, vai. Você vai no posto e vai para casa. Chega em casa, está a mesma coisa. Aí no dia seguinte, vai de novo no posto. Não passou a dor. Ele vai olhar para você, pede exame e não dá nada. Pede não sei o quê, não dá nada. Vai para casa. Você vai fazer isso o tempo inteiro. Só vai resolver quando esse irmão se retirar. Não vai resolver. Ou, né, vai que tem lá um parente meu desencarnado que olha por mim lá na frente, está na colônia, está vendo, ele precisa dar o passo. E aí, por sorte, ele vai lá tirar o espírito. Senão, não. Vocês perceberam? Então, gente, eu estou falando isso, que essa é a realidade dos tempos chegados. Essa é a vida verdadeira. Contar a história da carochinha aqui para vocês é eu renegar o Cristo. É eu inventar moda para vocês, falar que está tudo bem. Então, gente, vamos ter essa reflexão, viu? Vamos mudar de postura, de atitude, de vibração, um com outro irmão, em casa principalmente, para a gente poder criar essa fé dentro de nós. E depois que ela estiver criada, eu falo aqui sempre, né? Não tem para ninguém. Tá bom? Então, que o Senhor Jesus abençoe mais vezes essa noite, que todos possam voltar para casa, né? Levando aquilo que vocês vieram buscar. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Nossa irmã vai ler as psicografias. Boa noite a todos. Foram 3 psicografias. A primeira é da Johnny. Vamos ver a mensagem. Qual é a verdadeira caridade? Será doar o pão? Ajudar aos doentes? Temos infinitas possibilidades. Tudo o que pudermos fazer ao próximo, assim como eu gostaria que fizessem a mim, é uma forma de caridade. Diz senhora Rosália? Acho que é. Irmã Rosália. Diz Irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo que a caridade moral é muito eficaz e importante para todos, que é saber conviver, respeitar as diferenças que cada um tem e aceitar o próximo como verdadeiro irmão, já que somos filhos do mesmo Pai. Mas fica aqui a nossa reflexão. O que eu faço todos os dias para conviver com serenidade com nossos familiares, com os vizinhos, com amigos? Enfim, será que a respeito e com calma e muito amor consigo praticar os ensinamentos do Mestre Jesus? O que Jesus faria em qualquer situação que se apresente que eu não consigo fazer? O exercício é fundamental. Colocar-se no lugar do outro, como praticar com amor esses ensinamentos? São entendimentos que precisamos acolher em nosso coração. Por isso que a fé é uma poderosa energia que nos coloca ao pé da cruz e agradecermos tudo aquele que se entregou por toda a humanidade. Precisamos continuar nosso testemunho de perseverança, paz, paciência e amor, que ainda não está tão desenvolvido em nossas vidas. Só com Jesus temos a oportunidade de caminhar juntos com nossos irmãos. Gratidão, Senhor, por sua misericórdia. Josefa. Meu nome é Marília, mas todos os meus mais próximos me chamavam de Mel. E eu gostava quando me chamavam de Mel. Soava tão carinhoso. Pena que eu não era tão dócil como o meu apelido, mas tentava às vezes ser. Desencarnei jovem, muito cedo para quem tinha vários planos para o futuro. Não realizei nenhum deles, não deu tempo. A vida acabou. Não a vida verdadeira, mas a vida terrena. Ela é tão passageira e às vezes ficamos nos iludindo, planejando o futuro, vivendo para o futuro que nunca chega, e quando percebemos, acabou-se. Os sonhos, os planos, os projetos. Deveria ter me ocupado mais do presente e deixar o futuro de lado. Afinal, ele é o fruto do nosso presente.
Mas agora já foi. O jeito é aproveitar o aprendizado e me preparar para uma nova incursão na vida terrena, agora mais madura. Saudade da minha família, principalmente da minha irmã Adélia e da minha mãe, a quem muito amo, com muito amor de sua filha Mel. É que eu senti que ela tinha mais ou menos uma idade entre 21 e 22 anos. Esse aqui é o Ricardo. Meus amigos, minha turma, me chamavam de O Riquinho, assim que eu era conhecido na roda de amigos. Eu tinha o maior orgulho de assim ser chamado, afinal, tinha grandes posses. Aliás, meu pai, porque eu nunca trabalhei e nem estudei direito, e nem estudar direito também não fiz. Afinal, não precisava, tinha tudo. Festas, baladas e drogas. Essa era a minha vida. E assim também foi a minha morte. Não percebi, só mudei de lado. Só que aqui não tinha mais casa para voltar, não tinha mais pai para passar a mão na minha cabeça quando me metia em alguma enrascada. Não sei como é que funciona. Às vezes, meus amigos aparecem para as festas e depois somem. Essa parte aqui... que ele fala assim que tem festas no plano astral também do mesmo jeito que tem aqui, né? Até um pouquinho mais pesado. E esses amigos iam, quando dormiam, né, se deslocavam para essas festas. E depois some. Perdi a noção de realidade, sendo que nunca vivi muito lúcido mesmo. Às vezes paro e tento entender, tento alinhar os pensamentos, mas me perco. Se ao menos a minha mãe estivesse aqui, tenho certeza que ela saberia o que fazer. Ela sempre sabe. Ela tem muita fé e sempre reza por mim e pede para eu ter juízo na minha vida. Mas agora eu não tenho mais vida. Não aquela vida que eu conhecia. Essa daqui eu desconheço totalmente. Só sei que estou aqui, perdido. Eu achei assim meio... como que a gente vai dizer assim? Não conseguia conectar os pensamentos, não conseguia afirmar numa linha de pensamento, né? Mas é porque, como a gente fala, né? Quando usa muita droga aqui, é do mesmo jeito, que nem o Luiz falou aqui, é do mesmo jeito que a gente vive aqui, a gente passa para o outro lado. Não muda nada, continua a mesma pessoa. Ninguém vira santo, ninguém muda, ninguém melhora e nem piora só por ter largado o corpo físico. Porque, na verdade, o que movimenta esse corpo aqui é o espírito, né? E é ele que age, ele que pensa e ele que sente. Então, vamos ficar todos em oração, nos preparar para os passos apométricos.